Olá, eu sou o professor Jocilei e hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Na natureza existe uma infinidade de substâncias e essas substâncias, na grande maioria das vezes, elas estão juntas e misturadas, precisando se fazer vários tipos de análises para separar as substâncias que fazem parte de um sistema. Quando se fala de substância pura e misturas, nós vamos observar aqui alguns conceitos que são importantes para o nosso conhecimento. E você que está em casa, que está nos assistindo hoje nessa aula, pode tirar suas dúvidas e aprofundar esse conhecimento a partir de agora. Substância pura é toda substância formada por apenas um tipo de molécula, de composição química invariável e homogênea e que tenha propriedades físicas e químicas constantes. Ou seja, uma substância pura, ela apresenta propriedades constantes, como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, e apresenta, na sua grande maioria, ela apresenta uma composição fixa. Quando se fala das características das substâncias puras, elas são moléculas quimicamente iguais entre si, como eu já falei, ela tem composição fixa, ela tem propriedades fixas, como a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, temperatura constante do início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico. Quando você olha, por exemplo, dá uma olhadinha aqui agora então, rapidamente. Quando você olha a substância química água, você observa que ela tem uma densidade de 1 grama por ml, ela tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius e tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, isso ao nível do mar. É uma substância pura e que você observa que ela tem propriedades definidas e que nós não encontramos outros tipos de composição quando você tem a substância pura água sendo ali analisada. Olhando o slide, você nota ali alguns exemplos que nós estamos observando, como o gás hidrogênio, como o gás oxigênio, a própria molécula de água, o ácido sulfúrico, dentre outros que nós podemos exemplificar. Quando se fala de substâncias puras, nós observamos que existem dois tipos básicos dessas substâncias. Nós temos primeiramente as substâncias simples, que são aquelas formadas por apenas um tipo de elemento, como por exemplo, que já foi citado, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e que inclusive fazem parte do ar atmosférico. Existe um fenômeno muito interessante dentro das substâncias puras simples, que é a alotropia. É um fenômeno que ocorre quando um elemento químico ele pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Nós temos aí alguns casos especiais, como é o caso do oxigênio, que ele pode formar o gás oxigênio, a molécula de O2, e pode formar o ozônio, que é a molécula de O3, aquele gás que filtra os raios ultravioleta do Sol. Temos também o fósforo branco e o fósforo vermelho. Nós temos o enxofre monoclínico e temos o enxofre rômbico. E ainda assim nós temos também o carbono grafite e o carbono diamante. Ou seja, tanto o grafite como o diamante são formados por átomos de carbono. São estruturas muito parecidas, porém você sabe que a dureza deles ela é muito diferente. Então, as substâncias puras simples são formadas por átomos de apenas um elemento químico. Em segundo lugar, nós temos as substâncias puras compostas, que são aquelas que são formadas por átomos de mais de um elemento químico, como por exemplo o dióxido de carbono, o cloreto de sódio e a molécula de água, como nós estamos exemplificando aí. Se você olhar bem nessa tela, nós temos ao lado um gráfico de aquecimento da água pura que está sendo representado. E ali você olha que nós temos o tempo versus a temperatura. E nesse gráfico nós observamos a variação da temperatura da água quando ela parte do estado de gelo, do estado sólido, e que na mudança de estado físico de sólido para líquido, onde ocorre a fusão, a temperatura permanece constante. Quando ela atinge o ponto de fusão e termina, que vai passando de líquido para vapor, atinge-se o ponto de ebulição e essa água ela também vai manter a sua temperatura constante. Essa é uma das características das substâncias puras. Ela apresenta essas características constantes. Quando se fala das misturas, aí nós observamos que é toda e qualquer associação composta de duas ou mais substâncias diferentes. Se na substância pura eu só tenho um tipo de molécula ali presente, nas misturas eu vou ter dois ou mais tipos de moléculas ali presentes.
E aí as substâncias, as misturas, elas podem ser tanto homogêneas, como podem ser heterogêneas. As misturas homogêneas, elas têm apenas uma fase em toda a sua extensão. E as misturas heterogêneas, elas têm duas ou mais fases em toda a sua extensão. Quando você olha o exemplo dado aí na tela, você tem no primeiro recipiente, você tem água mais açúcar dissolvido. Ou seja, eu tenho ali uma quantidade de água, eu coloco uma certa proporção de açúcar e agito, o açúcar ele se dissolve totalmente na água. Eu consigo observar apenas uma fase em toda a extensão daquele becker, daquele copo que está sendo observado com aquela solução. Então, se é uma mistura homogênea, eu também posso chamar de solução, porque apresenta apenas um aspecto. No segundo exemplo, você observa que eu tenho um sistema formado por três componentes. Eu tenho o óleo, eu tenho a água e eu tenho também a areia. E você nota que eles não se misturam, eles não se solubilizam. E ao não se solubilizarem, eu percebo ali a presença de três componentes, o que me dá a ideia também de três fases, visualmente falando. Você consegue perceber ali três fases. A areia logo ao fundo, a água na parte intermediária e o óleo na parte superior. Como eu falava anteriormente, as misturas podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso agora com você. Uma mistura homogênea, ou as homogêneas, são aquelas que apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Eu tenho alguns exemplos para poder mostrar para você. Primeiramente, um copo de água com açúcar. É uma mistura homogênea líquida. Mistura homogênea líquida. Segundo, o ouro 18 quilates. Nós temos ali 75% de ouro e 25% de outros metais, como por exemplo o cobre, a prata, o zinco, o níquel, o cádmio. E aí eu tenho uma mistura homogênea sólida. Você pode observar que nesse caso as ligas metálicas elas não são formadas por um metal único. Nós temos uma mistura de vários metais que vão conferir dureza, leveza, elasticidade, maleabilidade, ductibilidade, que são propriedades dos metais. E aí, nesse caso, eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea sólida. Em terceiro lugar, você observa o ar atmosférico. Nós temos nitrogênio, nós temos oxigênio, nós temos dióxido de carbono, nós temos o argônio, e em proporções muito variadas. Por exemplo, eu tenho 78% de nitrogênio no ar atmosférico, 21% de oxigênio, e o outro 1% é de outros gases que estão lá dispersos. Então, nesse caso, eu não consigo perceber, ali está o oxigênio, ali está o nitrogênio. E nós, como seres aeróbios, captamos e necessitamos desse gás oxigênio para a nossa respiração. Em segundo, eu tenho as misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam duas ou mais fases. E aí são misturas polifásicas. Eu posso ter uma mistura bifásica, com duas fases, trifásica, com três fases, tetrafásica, e aí vai. Por exemplo, nós temos água e óleo. Nós temos água e óleo é uma mistura heterogênea líquida. Como nós vimos no exemplo anterior, a água e o óleo eles não se misturam. Eu consigo visualmente perceber que eles não se misturam. Em segundo lugar, eu tenho ouro e areia. É uma mistura heterogênea sólida. E aí, para o nosso conhecimento, não há mistura heterogênea gasosa. Vamos exercitar um pouquinho e observar aqui duas atividades bem interessantes sobre substâncias puras e misturas. Vejam só. Primeiramente, assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. Então nós temos aí água dos rios, água da torneira, água mineral, água da chuva e água destilada. Então vamos observar aí 2 segundinhos para você pensar. Qual a alternativa que apresenta uma substância pura? Será que é a água dos rios? Vamos pensar aqui no nosso rio amazônico, que na maioria das vezes são águas bem barrentas, né? Águas bem avermelhadas. Ali eu não tenho apenas a substância água, eu tenho outras substâncias dissolvidas ali. Então não é uma substância pura. Água da torneira, em segundo lugar. Também eu tenho ali a molécula de água, mas também tenho outros sais, outras substâncias que foram dissolvidas ali e que estão na nossa torneira das nossas casas.
Em terceiro lugar, tem água mineral. O próprio nome já diz. Tem outros sais minerais que estão ali dissolvidos na água mineral, aquela que nós consumimos diariamente. Então, ela não é uma substância pura. A água da chuva, muitos podem pensar, não, mas é uma substância pura porque cai do céu, vem limpa. Mas é aí que você se engana. Muitas vezes há muita impureza no ar atmosférico, muita substância que nós lançamos para o ar e acontece de essa água estar contaminada e ela está ali também presente com outros tipos de moléculas. Então a nossa resposta para essa questão é a água destilada. Ela passa então por um processo de destilação e ela fica isenta de qualquer outro tipo de molécula. Eu só tenho água naquele recipiente em que ela passa pelo processo de destilação. Então essa é a nossa resposta. No segundo exemplo, nós temos o seguinte: adicionando-se excesso de água à mistura formada pelo sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema o quê? Homogêneo ou heterogêneo? E quanto ao número de fases? Então você tem uma figura logo aí ao lado que você pode observar. Nós temos a água, nós temos a areia, e nessa água nós temos o sal e nós temos a sacarose, que é o açúcar. Mas perceba que nós não observamos o sal e o açúcar, porque eles estão dissolvidos na água. Então, automaticamente é uma mistura heterogênea. E ela apresenta quantas fases? 2 fases, não é isso? A água com o sal e o açúcar dissolvido, eu só consigo perceber uma fase, e a areia ao fundo. Bom, para nós encerrarmos então essa análise, eu trago aqui uma visão geral para você. Então nós temos uma amostra de matéria, que eu chamo de sistema, e aí esse sistema ele pode ser tanto uma substância pura, como ele pode ser uma mistura. Se for uma substância pura, ela pode ser simples, formada por átomos de apenas um elemento químico, ou ela pode ser composta, ela vai ser formada por átomos de elementos químicos diferentes. Se ela for simples, ela ainda pode apresentar o fenômeno da alotropia, aí como nós falamos anteriormente, no caso do oxigênio, no caso do carbono, no caso do enxofre e no caso do fósforo. Mas se esse meu sistema for uma mistura, esse sistema essa mistura pode ser homogênea, aí ela vai ser uma solução, ou ela pode ser heterogênea. E aí nós observamos alguns exemplos aqui. Bom, fica para você em casa então, exercitar, suscitar mais conhecimento sobre esse assunto. Estou deixando aí alguns links para você, resolução de exercícios com gabarito, também deixando exercícios com gabarito logo abaixo, e um desafio para você fazer na sua casa. Olha só, em um dia qualquer da semana, observe atentamente os ingredientes utilizados no momento da preparação do café da manhã na sua casa. Faça uma lista das substâncias puras e das misturas presentes durante a preparação do mesmo, na preparação do café. Que substâncias puras participam? Participa alguma delas? Que misturas participam? E aí você vai poder fazer um relatório e depois comparar com aquilo que nós falamos aqui. Bom, nós agradecemos a sua participação, espero que você tenha gostado e fica atento para que você possa estar aprofundando esses conhecimentos, porque tudo faz parte do nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima aula.